Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e eu, Cláudia Fumi, vou acompanhá-lo para que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Vamos lá? Nós temos aqui no comando o movimento de recuperação da língua Patuan assume um caráter identitário peculiar. E aqui tem assim, ó, na medida em que. Então a gente começa aí observando esse valor do na medida em que. Isso é importante? É sim. O que significa na medida em que? Significa quando, significa naquele ponto, naquele instante. Vou colocar aqui naquele ponto, tá? E a gente vai entender que isso aqui vai render a nossa pergunta direta. Para isso, a gente vai só delinear o que está aqui. Olha só, movimento de recuperação da língua Patuan. Então, eu tenho uma língua aqui e eu tenho um movimento de recuperação dessa língua. Ela tem um caráter identitário peculiar. Então, nós temos, na hora dessa recuperação da língua, nós temos aí um caráter identitário. Identidade é o que a gente vai procurar aqui, certo? Então, por que a recuperação de uma língua assume um caráter identitário? Ficou mais fácil essa pergunta, né? Aí, o que a gente tem agora? Que fazer a leitura para poder localizar esse caráter identitário e verificar aqui o que a gente vai marcar como resposta. As línguas silenciadas no Brasil. Para aprender a língua de seu povo, o professor Chaiwa Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Patuan. Então, nós temos aqui fatores, tá, que provocaram a extinção, ou quase provocaram a extinção da língua. Então, nós temos aqui, eu vou colocar a extinção da língua, né, a quase extinção associada a fatores. Começamos assim. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Então o que acontece? Aqui a violência culminou no abandono da língua, né? Os pataxós se espalharam, principalmente depois do fogo de 51. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo até hoje, conta Chaiwa, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, na Bahia. Então, esse indígena que foi estudar é um professor. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua Patuan. Os filhos de Sameari Pataxó já são fluentes e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade, olha aqui a questão identitária. Você diz quem você é por meio da sua língua, afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós. O patuan está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou 274 línguas no último censo. A publicação Povos Indígenas do Brasil, de 2011 e 2016, do Instituto Socioambiental, calcula 160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1.000. Então, nós temos um texto grande, um texto com muitas informações, mas a gente sabe o que a gente está procurando aqui, que é o quê? Nós temos uma língua, a recuperação da língua e o caráter identitário dessa recuperação. Quando acontece o quê? Quando é que nós temos o caráter identitário aí? Letra A. Esse caráter identitário acontece quando se denuncia o processo de perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas. Denunciar perseguição não é assumir caráter identitário. Então, a letra A não é adequada. Letra B. Esse caráter identitário surge quando se conjuga o ato da resistência étnica à preservação da memória cultural. Resistência étnica é identitária, sim, porque vai fortalecer aí uma etnia.
Preservação da memória cultural está associada à identidade? Também. Então, é uma possibilidade a letra B. Letra C. O caráter identitário associa a preservação linguística? Sim, nós temos uma preservação linguística. Ao campo da pesquisa acadêmica? Olha, essa recuperação não assume caráter identitário quando a gente fala sobre pesquisa acadêmica. Então, a letra C não tem essa associação. Ela tem a preservação linguística, sim, mas não a associação entre os dois. Letra D. Ela assume o caráter identitário, né? Esse movimento assume um caráter identitário quando estimula o retorno de povos indígenas às suas terras de origem. Não há questão do retorno, é a questão da recuperação da língua. Então, a letra D está errada. Letra E. O movimento de recuperação da língua assume um caráter identitário quando aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil? Não é um aumento de número de línguas, é uma questão de recuperação de uma língua quase extinta. Então, reconhecemos aqui a resistência étnica na preservação da língua, nós preservamos a memória cultural na recuperação da língua e esse é o caráter identitário do movimento de recuperação da língua patuã. Letra B marcada como certa e nós preparados para a próxima questão. Fica aqui que a gente está no EXP.